Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like neste vídeo e comentar o que você achou. Sua interação é muito importante para nós. O dia em que o controle se perdeu. Se a vida de Gabriel Santos era um castelo, o controle era o cimento que o mantinha de pé. Negócios, investimentos, cada minuto do seu dia era calculado. Mas bastou uma única noite, um jantar em um restaurante simples, para que o seu mundo desabasse. No momento em que ouviu o choro silencioso de uma criança, ele não esperava se importar. No momento em que seus grandes olhos azuis o encontraram, ele não esperava sentir. E quando a mãe da garotinha se virou, pálida e congelada, sussurrando o nome dele como um fantasma do passado, ele soube que nada seria como antes. Porque a menina não era apenas uma criança perdida. Ela era sua filha. E ele nunca soube que ela existia. Parte 1. Uma noite em um lugar simples. Gabriel Santos estava acostumado a ter o controle. Nos negócios, nas negociações, na vida, tudo seguia um plano. Não havia surpresas, nem oportunidades perdidas, nem pontas soltas. Foi assim que ele construiu seu império. Foi assim que ele manteve seu sucesso. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, ele se afastou do mundo estruturado das reuniões e jantares de negócios para escolher algo diferente. Ele queria uma refeição tranquila, longe do luxo habitual, em algum lugar onde pudesse ser anônimo. Ele se encontrou em um pequeno restaurante familiar na periferia do Rio de Janeiro. O ambiente era caloroso e acolhedor, com o cheiro de pão fresco e bife grelhado enchendo o ar. Era o tipo de lugar onde as pessoas não tinham pressa, onde as risadas enchiam as mesas em vez de conversas de negócios sussurradas. As garçonetes se moviam entre as mesas, cumprimentando os clientes habituais pelo nome, e havia uma sensação de familiaridade no ar. Gabriel escolheu uma mesa perto da janela, pedindo um bife e uma taça de vinho. Ele se permitiu um raro momento para simplesmente sentar e respirar. Para olhar ao redor sem o peso dos prazos o oprimindo. Era estranho como o relaxamento parecia desconhecido. Ele estava prestes a dar seu primeiro gole de vinho quando um som interrompeu o murmúrio suave do restaurante. Um soluço baixo e trêmulo. Ele levantou a cabeça, escaneando o local, até que seu olhar pousou em uma pequena figura perto do balcão. Uma menina estava sentada no chão. Seus ombrinhos tremiam enquanto ela enxugava o rosto com os punhos. Ela não devia ter mais de 4 anos. Cachos escuros emolduravam seu rosto redondo e, mesmo à distância, Gabriel podia ver o azul brilhante de seus olhos, cheios de lágrimas. Algo em seu peito se apertou. Ele não era o tipo de homem que se envolvia em assuntos pessoais, muito menos com os problemas de estranhos. Mas algo naquela menina, sentada sozinha no chão de um restaurante lotado, parecendo perdida e assustada, tornava impossível desviar o olhar. Ele puxou a cadeira para trás e se levantou, atravessando o salão em poucos passos. Ele se agachou ao lado dela, certificando-se de não assustá-la. "Ei!" ele disse gentilmente. "Você está bem?" A menina fungou, olhando para ele com as bochechas marcadas por lágrimas. "Eu estou perdida", ela sussurrou. Gabriel sentiu uma pontada surpreendente de preocupação. Ele esperava ouvir algo como "Eu derrubei meu brinquedo" ou "Eu derramei minha bebida". Mas perdida? Isso era diferente. Ele olhou ao redor, procurando por um pai em pânico. Mas ninguém parecia estar procurando por uma criança. Isso só fez sua preocupação aumentar. "Qual o seu nome?" ele perguntou, mantendo a voz calma. A menina hesitou. Depois enxugou o nariz na manga do seu suéter pequeno. "Isabela." Gabriel assentiu, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador.
É um nome lindo, Isabela. Onde está a sua mãe? Os lábios dela tremeram novamente, e ela balançou a cabeça. Ela estava aqui, mas depois saiu. Ela disse que voltaria já, mas aí eu não consegui encontrar ela. Gabriel exalou lentamente, percebendo o que devia ter acontecido. Se a mãe dela trabalhava ali, provavelmente tinha se ausentado por um momento, esperando que Isabela ficasse no mesmo lugar. E Isabela, sendo uma criança pequena em um restaurante cheio, se afastou. Ele não tinha certeza de por que se sentia tão compelido a ajudar. Ele poderia ter chamado uma garçonete, deixado que elas resolvessem, voltado para sua mesa e para o seu bife intacto. Mas algo nos olhos grandes e assustados de Isabela o manteve ali. Sua mãe trabalha aqui? Ele perguntou. Isabela assentiu. Ela é garçonete. Isso confirmou tudo. Gabriel olhou ao redor novamente, vendo algumas garçonetes se movendo entre as mesas com suas bandejas equilibradas nos braços, mas nenhuma parecia estar procurando por uma criança. Tudo bem, ele disse. Vamos procurar por ela juntos, tá bom? Isabela hesitou apenas por um segundo antes de deslizar sua mãozinha na dele, muito maior. O calor dela o surpreendeu. Ele não estava acostumado a segurar algo tão pequeno, tão delicado. Parecia estranho. Mas enquanto eles caminhavam juntos pelo restaurante, procurando pela mãe de Isabela, Gabriel não tinha ideia de que este momento, esta pequena e aparentemente insignificante decisão, mudaria sua vida para sempre. Ele caminhou lentamente pelo restaurante, sua mão grande segurando com cuidado a pequena de Isabela, enquanto ele escaneava o salão lotado. O calor dos dedos dela parecia estranhamente frágil contra sua palma, e ele se viu segurando-a um pouco mais forte, como se temesse que ela pudesse escapar. Isabela ficou perto dele, sua mão livre agarrando a barra de seu suéterzinho. Seus grandes olhos azuis se moviam pelo restaurante, procurando um rosto familiar. Mas quanto mais eles andavam, mais insegura ela parecia. Você se lembra onde a viu pela última vez? Gabriel perguntou, mantendo a voz suave. Isabela hesitou. Então ela apontou para o outro lado do restaurante, onde havia um balcão com pilhas de cardápios e um caixa. Ela estava lá, ela disse. Mas saiu para levar comida para alguém, e aí eu não vi mais ela. Gabriel assentiu, levando-a nessa direção. O restaurante ainda estava cheio, mas à medida que se aproximavam do balcão, algo mudou. Uma voz cortou o barulho, frenética, cheia de preocupação. Isabela. Isabela se animou imediatamente, virando-se para o som. Uma mulher correu em direção a eles, movendo-se entre as mesas com a urgência de alguém que estava procurando por tempo demais. Ela usava um vestido preto simples, um avental amarrado na cintura, e seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo solto. Seus olhos escuros estavam cheios de pânico até que pousaram em Isabela, e o alívio a invadiu. O rosto de Isabela se iluminou. Mamãe! Antes que Gabriel pudesse reagir, a menina soltou a mão dele e correu direto para os braços da mãe. A mulher a pegou no colo, abraçando-a com força contra o peito. Ai, meu Deus, meu amor, para onde você foi? Sua voz falhou enquanto ela ajeitava o cabelo de Isabela, pressionando um beijo no topo de sua cabeça. Eu disse para você ficar perto do balcão. Eu fiquei. Isabela murmurou em seu ombro. Mas aí eu não vi você e fiquei com medo. A mulher exalou, tremendo, fechando os olhos por um breve segundo, antes de se afastar para examinar o rosto da filha. Você está bem? Não se machucou? Não. Isabela balançou a cabeça. Estou bem. Gabriel, que havia dado um passo para trás para lhes dar espaço, se viu paralisado quando a mulher finalmente levantou os olhos para olhar para ele. E em um instante, tudo mudou. Gabriel conhecia aqueles olhos. A cor era diferente, um marrom escuro em vez do azul brilhante de Isabela. Mas a forma, a maneira como eles se arregalaram em surpresa,
A maneira como refletiam algo cru e não dito era familiar demais. Ele a conhecia. Ela o conhecia. Um momento de silêncio se passou entre eles, se esticando, longo e pesado. Gabriel. A voz dela era apenas um sussurro, como se ela não pudesse acreditar no que estava vendo. Gabriel sentiu algo se apertar em seu peito. Ele não ouvia aquela voz há anos, mas ainda a reconhecia. Ana Sofia, ele disse, sua própria voz mais baixa do que o normal. O aperto dela em Isabela se intensificou ligeiramente, como por instinto. Gabriel não conseguia se mover, ele não conseguia pensar. Porque agora que ele estava olhando para ela de verdade, uma revelação o atingiu com tanta força que quase tirou o ar de seus pulmões. Isabela, cabelo escuro, olhos azuis. Ela não era apenas uma criança. Ela não era apenas uma criança perdida em um restaurante. Ela parecia exatamente com ele. O estômago de Gabriel se revirou. Ele sentiu as mãos se fechando em punhos enquanto se forçava a respirar. Ele olhou para Ana Sofia novamente. Sua mandíbula se apertou. Me diga a verdade, ele disse, sua voz perigosamente calma. Seu coração batia forte enquanto ele fazia a pergunta que mudaria tudo. Ela é minha filha? O que você faria no lugar de Ana Sofia? Você acha que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre a melhor opção? Parte 2. O preço da verdade. Ana Sofia sentiu a respiração falhar. Seus braços se apertaram instintivamente ao redor de Isabela, como se de alguma forma ela pudesse proteger sua filha do peso do momento. Ela havia imaginado esse cenário inúmeras vezes. Ela tinha pensado no que diria se algum dia visse Gabriel novamente. Mas ela nunca se preparou para a realidade. Gabriel estava parado na frente dela, com os ombros largos, tensos, seus olhos azuis fixos nela, com uma intensidade que arrepiou sua pele. Ele sempre teve essa presença, do tipo que exigia respostas sem precisar dizer muito. Mas agora havia algo diferente em seu olhar, algo cru, algo do qual ela não podia escapar. Ela é minha filha? Sua voz estava mais calma desta vez, mas a exigência em seu tom permaneceu. O coração de Ana Sofia batia forte em seu peito. Ela sempre soube que este dia chegaria. Ela só não esperava que acontecesse no meio de um restaurante lotado, com os bracinhos de Isabela enrolados em seu pescoço, alheia à tempestade que estava prestes a explodir. Ela engoliu em seco, sua garganta seca. Mentir não era uma opção. Ela já havia escondido a verdade dele por anos e sabia que agora não havia como negar. Não quando Isabela estava ali, parecendo uma versão em miniatura dele. Ana Sofia fechou os olhos por um breve segundo antes de olhar para ele novamente. Sim, ela disse, sua voz quase um sussurro. Ela é sua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel não se moveu, não falou. Ele apenas a encarou. Sua expressão ilegível, como se ele estivesse tentando processar o peso do que ela tinha acabado de dizer. Ana Sofia se preparou para a raiva, para as acusações, para qualquer coisa. Mas o olhar nos olhos dele não era apenas raiva. Era algo mais profundo, algo quase como traição. Por quanto tempo? Sua voz estava controlada, mas ela podia ouvir a tensão por baixo dela. Por 4 anos. Ele repetiu, como se dizer em voz alta o tornasse real. Ele olhou para Isabela novamente, que olhava para os dois com uma curiosidade silenciosa, completamente alheia ao significado por trás da conversa deles. Por que você não me contou? Sua voz estava mais baixa agora, mas ela não se enganou com o tom cortante. Os dedos de Ana Sofia se curvaram levemente nas costas de Isabela. Porque você tinha a vida inteira pela frente, ela disse, forçando-se a manter a voz firme. Você estava construindo um império. Tinha investidores, reuniões, negócios que valiam milhões.
Você viajava pelo mundo, mal parava para alguma coisa. Eu não queria ser a pessoa que te seguraria. Gabriel soltou uma risada baixa e sem humor, balançando a cabeça em descrença. Me seguraria? Os olhos azuis dele queimavam nos dela. Você não pensou que eu tinha o direito de tomar essa decisão por mim mesmo? O peito de Ana Sofia se contraiu. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. A mandíbula de Gabriel se apertou. A coisa certa. Sua voz estava mais baixa agora, mais áspera. Você decidiu por mim, Ana Sofia. Você decidiu que eu não merecia conhecer minha própria filha, que eu não merecia estar lá para ela. Ana Sofia estremeceu, a culpa pesando sobre seus ombros. Não foi assim. Então me diga como foi. Gabriel rebateu. Sua frustração finalmente quebrou seu exterior geralmente controlado. Me diga como você justificou me manter longe dela por 4 anos. Ana Sofia exalou lentamente, sentindo a ferroada das palavras dele. Eu tive medo, ela admitiu. Eu tive medo que você a visse como um erro, que se sentisse preso, que nos ressentisse. A expressão de Gabriel piscou por um segundo, mas depois sua mandíbula se apertou novamente. Você não sabe disso. Você tem razão, Ana Sofia sussurrou. Eu não sei, porque eu nunca te dei a chance. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O ar entre eles era denso com emoções que nenhum dos dois sabia como processar. Finalmente, Gabriel respirou fundo. Seu olhar voltou para Isabela. A menina ainda estava aninhada nos braços da mãe, brincando com a barra da manga, completamente alheia à agitação ao seu redor. A voz de Gabriel foi mais firme quando ele falou novamente. Eu não vou me afastar dela, Ana Sofia. Ana Sofia engoliu em seco, assentindo. Eu não esperava que você o fizesse. Gabriel a estudou, procurando qualquer sinal de que ela ainda iria lutar contra ele. Mas tudo o que ele viu foi exaustão, culpa e talvez algo mais, algo parecido com alívio. Ele olhou para o balcão, onde Isabela balançava feliz as pernas, brincando com um pequeno guardanapo como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Temos que resolver isso, por ela. Ana Sofia assentiu novamente, sua voz mais suave desta vez. Sim, vamos. Pela primeira vez naquela noite, Gabriel sentiu que finalmente estava retomando o controle de algo. Mas desta vez não era sobre negócios ou poder. Era sobre ser pai. O medo de Ana Sofia foi uma justificativa válida para manter Gabriel longe da filha? Como você acha que esta revelação afetará a percepção de Isabela sobre o pai? Não se esqueça de curtir o vídeo e comentar sua opinião. Parte 3. Uma longa conversa. Gabriel passou a vida inteira resolvendo problemas, negociando acordos impossíveis e transformando obstáculos em oportunidades. Mas enquanto ele se sentava em frente a Ana Sofia, na pequena mesa do restaurante, ele percebeu que esta era a única situação que ele não podia abordar como uma transação comercial. Não havia estratégia, não havia solução rápida, não havia contrato que pudesse reescrever os últimos 4 anos e apagar o tempo que ele perdeu com sua filha. Ana Sofia sentou-se à sua frente, sua postura tensa, seus dedos agarrando a borda da mesa, como se estivesse se preparando para uma conversa que ela havia passado anos evitando. Isabela ainda estava sentada no balcão, bebendo feliz um copo de suco. Suas perninhas balançavam embaixo do banquinho. Ela estava alegremente inconsciente do campo de batalha emocional que se desenrolava a apenas alguns metros de distância. Gabriel se inclinou para a frente, apoiando os antebraços na mesa. Sua voz era firme, mas ainda havia uma pontada de frustração por baixo dela. Eu preciso estar na vida dela, Ana Sofia. Não me importa como vamos resolver isso, mas eu não vou me afastar dela. Ana Sofia exalou lentamente, olhando para a mesa antes de voltar a encontrar o olhar dele. Eu sei, ela admitiu, e eu não vou te impedir. Gabriel a estudou. Ele esperava mais resistência, mais hesitação, mas a maneira como ela disse
tão certa, tão resignada, disse a ele que ela já tinha feito as pazes com o fato de que mantê-lo longe não era mais uma opção. Ele assentiu, passando a mão pelo cabelo. Bom, porque eu não estou pedindo permissão. Os lábios de Ana Sofia se apertaram em uma linha fina. Eu não achei que estivesse. Um momento de silêncio se passou entre eles, denso com tudo o que eles não haviam dito. Gabriel não queria apenas fazer parte da vida de Isabela. Ele precisava, mas ele também sabia que isso não era algo que poderia acontecer da noite para o dia. Ela não o conhecia e não importava o quanto ele quisesse compensar o tempo perdido. Ele tinha que aceitar que levaria tempo para ela confiar nele. Ana Sofia deve ter lido os pensamentos em seu rosto, porque ela suspirou. Suas mãos afrouxaram o aperto na mesa. Ela não sabe nada sobre você, ela admitiu. Eu nunca contei sobre você. Gabriel apertou a mandíbula, mas se forçou a manter a calma. Nem mesmo meu nome? Ana Sofia balançou a cabeça. Ela perguntou uma vez, há muito tempo, por que ela não tinha um pai como algumas das outras crianças na creche. Eu disse a ela que as famílias vêm em todas as formas diferentes e que a nossa era apenas nós duas. Depois disso, ela parou de perguntar. O peito de Gabriel se apertou. Ela merece saber a verdade. Eu sei, disse Ana Sofia, e pela primeira vez naquela noite sua voz quebrou um pouco. Mas você tem que entender, Gabriel, ela nunca teve uma figura paterna em sua vida. Ela não sabe o que isso significa. Ela está acostumada a sermos apenas nós duas. Gabriel exalou, forçando-se a reprimir as emoções que ameaçavam vir à tona. Então vamos devagar, ele disse. Eu não quero sobrecarregá-la. Ana Sofia hesitou, mas depois assentiu. Tudo bem. Gabriel se recostou no assento, tentando processar o quão rápido tudo tinha mudado. Horas antes, ele tinha entrado naquele restaurante sem esperar nada além de uma refeição tranquila, e agora ele estava sentado em frente à mãe de sua filha, tentando descobrir como ser pai de uma filha que ele nunca soube que existia. A voz de Ana Sofia se suavizou um pouco. Ela gostou de você, sabe? Os olhos de Gabriel se levantaram para encontrar os dela. Ela gostou. Ana Sofia assentiu, olhando para o balcão onde Isabela agora desenhava em um guardanapo com um giz de cera vermelho que a garçonete havia dado a ela. Ela não costuma ficar tão confortável com estranhos, mas ela deixou você segurar a mão dela. Isso não é algo que ela faça com frequência. Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele olhou para Isabela novamente, observando a maneira como ela franzia a testa em concentração, traçando cuidadosamente uma forma no guardanapo. Ele não merecia essa aceitação instantânea dela, mas também não a desperdiçaria. Eu quero levá-la a algum lugar sozinho, ele disse finalmente. Não hoje, não amanhã, mas em breve. Apenas eu e ela. Ana Sofia hesitou, mas depois assentiu. Podemos tentar. Gabriel exalou lentamente. Parte da tensão em seus ombros desapareceu pela primeira vez desde que a conversa começou. Não era perfeito, não era suficiente, mas era um começo, e por enquanto era tudo o que ele podia pedir. Você acha que o medo de Ana Sofia de que Gabriel se sentisse preso era uma justificativa válida? O que você diria a Gabriel se fosse um amigo próximo? Parte 4. Uma conexão inesperada. Gabriel chegou ao parque mais cedo do que o combinado, caminhando perto da área de lazer enquanto tentava acalmar a inquietação em seu peito. 2 dias se passaram desde a conversa com Ana Sofia. 2 dias desde que ele descobriu que tinha uma filha. E ainda assim, tudo ainda parecia surreal. Ele tinha passado aquelas noites em claro, revivendo o momento de novo e de novo em sua cabeça, tentando aceitar o quão drasticamente sua vida tinha mudado no espaço de uma única noite. Ele não tinha medo de responsabilidade. Ele construiu um império do zero, tomou decisões que afetaram milhares de vidas, lidou com pressões que teriam destruído a maioria dos homens.
Mas isso era diferente. Isso não era um negócio. Isso era pessoal. Uma rajada de vento sussurrou entre as folhas de outono, e Gabriel olhou em direção à entrada do parque, bem a tempo de ver Ana Sofia aparecer, caminhando de mãos dadas com Isabela. Sua respiração falhou um pouco ao vê-las, a maneira como Isabela pulava um pouco a cada passo, conversando animadamente com a mãe sobre alguma coisa. Suas mãozinhas gesticulavam no ar. Ana Sofia, por outro lado, parecia mais reservada, seus ombros tensos, como se ela ainda estivesse se preparando para ver como tudo ia acontecer. Gabriel engoliu em seco, forçando-se a reprimir os nervos que subiam por suas costas. Ele não ia deixar que o vencessem. Ele tinha esperado tempo demais por este momento, mesmo sem saber disso antes. Isabela o viu primeiro. Ela parou no meio de uma frase, olhando para ele como se estivesse avaliando se ele ainda era a mesma pessoa do restaurante. Então, para sua surpresa, ela sorriu. "Você está aqui?" Ela anunciou puxando a mão de Ana Sofia antes de sair correndo. Gabriel mal teve tempo de reagir antes que ela o alcançasse, parando a apenas alguns centímetros de distância enquanto inclinava a cabeça para ele com uma expressão curiosa. "Você me trouxe um livro?" Gabriel soltou um suspiro que ele não percebeu que estava aprendendo. De todas as coisas que ela poderia ter dito, ele não esperava por aquilo, mas isso o fez sorrir. "Sim", ele disse, enfiando a mão no bolso de seu casaco e tirando um pequeno livro de capa dura. "Sua mãe me disse que você gosta de contos de fadas." Isabela ofegou dramaticamente, juntando as mãos no peito. "Eu amo contos de fadas." Ela pegou o livro da mão dele, virando-o com os dedos pequenos. "Tem dragões." Gabriel se agachou até a altura dela, assentindo. "Grandes. E princesas que não têm medo deles." Isabela sorriu. "Eu gosto das princesas que lutam contra os dragões. Elas são mais legais do que as que só ficam esperando um príncipe." Gabriel riu, olhando para Ana Sofia, que os observava com uma expressão cautelosa. Ele podia perceber que ela ainda estava tentando processar o quão fácil Isabela tinha se apegado a ele. Ele não a culpava. Ele estava tão surpreso quanto ela. "Quer que eu leia para você?" Ele perguntou, voltando sua atenção para Isabela. Isabela pensou por um momento. Então ela assentiu com entusiasmo. "Mas só se a gente sentar nos balanços. É o melhor lugar para contos." Gabriel hesitou, olhando para Ana Sofia para sua aprovação. Ela assentiu levemente, com os lábios apertados, como se ainda estivesse decidindo como se sentia sobre tudo aquilo. "Balanços, então?" Gabriel disse, se endireitando. Isabela pegou a mão dele sem hesitar, puxando-o em direção à área de lazer. Gabriel se deixou ser guiado, ainda surpreso com o quão naturalmente ela o aceitou. Ele esperava distância, hesitação, talvez até resistência. Mas, em vez disso, ela agiu como se ele sempre tivesse estado lá, como se ele já fosse parte do seu mundo. Quando eles chegaram aos balanços, Isabela subiu em um e gesticulou para ele sentar no de ao lado. Gabriel obedeceu, segurando o livro no colo enquanto o abria. Isabela se inclinou para perto, suas pernas balançando levemente enquanto ela esperava que ele começasse. Ele começou a ler, sua voz firme, mas ele estava apenas meio concentrado nas palavras. Sua mente continuava divagando para a menina ao seu lado, para a maneira como ela ouvia com tanta atenção, para a maneira como ela já confiava nele sem hesitar. Foi uma experiência reveladora como nenhuma outra. Na metade da história, Isabela de repente o agarrou pela manga, puxando-a suavemente. "Você tem uma voz bonita", ela disse sem rodeios, "como a de um príncipe." Gabriel piscou, pego de surpresa. Ele não tinha certeza do porquê, mas as palavras dela resolveram algo profundo dentro dele.
Ana Sofia, que estava parada a poucos metros de distância, soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Essa é a primeira vez que ela diz isso, ela murmurou. Gabriel sorriu, balançando a cabeça antes de voltar para Isabela. Você acha? Isabela assentiu solenemente. Sim, um príncipe, ou talvez um cavaleiro. Gabriel se inclinou um pouco, baixando a voz para um sussurro brincalhão. Os cavaleiros lutam contra os dragões, sabe? Os olhos de Isabela se arregalaram. Isso significa que você pode ser um. Gabriel riu, virando a página. Acho que teremos que descobrir. Ana Sofia ainda os observava com os braços cruzados. Mas agora havia algo mais suave em sua expressão. Algo que disse a Gabriel que ela estava vendo algo que não esperava ver. Eles ficaram no parque por horas, brincando, conversando, lendo mais histórias. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Isabela abraçou Gabriel sem hesitar, envolvendo seus bracinhos em volta da cintura dele. Ele congelou por meio segundo antes de retribuir o abraço suavemente. Algo em seu peito se apertou com um gesto inesperado. Enquanto Ana Sofia a levava para o carro, Isabela olhou por cima do ombro, acenando. Tchau, cavaleiro Gabriel. Gabriel soltou uma risada, balançando a cabeça enquanto acenava de volta. Ana Sofia parou por um momento antes de finalmente encontrar o olhar dele. Isso foi melhor do que eu esperava. Gabriel assentiu. Sim, foi. Ainda havia muito a ser resolvido. Tantas conversas a serem feitas. Mas pela primeira vez desde que tudo isso começou, Gabriel sentiu algo parecido com paz. E por enquanto, isso era tudo o que ele podia pedir. Você acha que um único encontro pode ser suficiente para mudar uma vida? Como você acha que a presença de Isabela mudará a percepção de Gabriel sobre sucesso e controle? Parte 5. Um novo lar. Gabriel não conseguia parar de pensar na maneira como Isabela o havia abraçado antes de sair do parque. Foi um gesto tão pequeno, algo que a maioria dos pais provavelmente dava como certo, mas para ele significou tudo. Ele não esperava por isso. Mal sabia o que fazer quando os bracinhos dela se envolveram em torno dele, confiantes e calorosos. E, no entanto, naquele momento, algo dentro dele se acalmou. Algo que estava inquieto desde a noite em que ele descobriu a verdade. Agora, 2 dias depois, ele estava parado na frente do apartamento de Ana Sofia, mudando o peso de um pé para o outro enquanto esperava que ela abrisse a porta. Ele tinha sido convidado desta vez, mas isso não o tornava mais fácil. Ele ainda era um estranho no mundo delas, tentando descobrir onde ele se encaixava. A porta se abriu e Ana Sofia estava ali. Seus olhos castanhos escanearam o rosto dele com a mesma expressão cautelosa que ela sempre tinha quando ele estava por perto. Mas agora havia algo diferente, algo menos defensivo. Ela se afastou sem dizer uma palavra, deixando-o entrar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. A sala de estar estava cheia de estantes, algumas fotos emolduradas nas paredes e um sofá que claramente tinha anos de uso. Não era grandioso ou extravagante, mas parecia um lar. E pela primeira vez, Gabriel percebeu o quão pouco ele realmente sabia sobre a vida que Ana Sofia tinha construído para ela e sua filha. Isabela está no quarto, disse Ana Sofia, fechando a porta atrás dele. Ela tem falado de você sem parar desde o parque. Gabriel sentiu algo quente se espalhar por seu peito com isso. Ele se virou para encarar Ana Sofia. Isso é um bom sinal, certo? Ela assentiu lentamente, cruzando os braços. Sim, é. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, pequenos passos apressados ecoaram pelo corredor. 1 segundo depois, Isabela apareceu, em um vestido de princesa amarelo brilhante, uma tiara de plástico ligeiramente torta em sua cabeça. Ela parou quando o viu. Seus olhos se iluminaram. Você veio! Gabriel sorriu, se agachando um pouco. Eu disse que viria. Isabela sorriu.
Então ela levantou o tecido do vestido enquanto dava uma volta. Eu sou uma princesa hoje, ela anunciou. Mas não das que esperam por um príncipe, das que lutam contra dragões. Gabriel soltou uma risada baixa. Esse é o melhor tipo de princesa. Isabela assentiu seriamente. Mamãe disse que você vai ficar para o jantar. Gabriel olhou para Ana Sofia, que agora estava encostada no balcão da cozinha, observando a interação deles com uma expressão calma. Se você não se importar... Ana Sofia deu de ombros. Ela insistiu. Isabela pegou a mão dele puxando-o em direção ao sofá. Você gosta de espaguete? Mamãe faz o melhor espaguete. Gabriel se deixou ser guiado, sentando-se enquanto ela subia no sofá ao lado dele, com seu vestido esvoaçante ao redor dela. Eu adoro espaguete, ele disse. Posso ajudar? Isabela ofegou. Você quer ajudar? Ele sorriu, olhando para Ana Sofia. Acho que posso dar conta de mexer uma panela. Isabela riu. Então ela se inclinou como se estivesse contando a ele um segredo muito importante. Mamãe não gosta quando as pessoas fazem bagunça na cozinha dela. Ana Sofia revirou os olhos do outro lado do cômodo. Isabela, não o assuste antes que ele tente. Gabriel riu, sentindo algo desconhecido se instalar em seu peito. Este momento, sentado na casa delas, ouvindo Isabela falar, vendo Ana Sofia fingir que não estava se divertindo, parecia real. Parecia algo que ele nunca tinha se permitido querer. Algo que ele tinha se convencido de que não precisava. Mas agora que estava ali, ele percebeu o quão errado ele estava. O jantar foi fácil, surpreendentemente. Isabela conversou o tempo todo, preenchendo cada silêncio com histórias sobre a escola, seus livros favoritos e a maneira como seus bichinhos de pelúcia tinham vozes diferentes quando ela brincava com eles. Gabriel ouviu, genuinamente fascinado pela forma como a mente dela funcionava. De vez em quando, Ana Sofia intervinha, revirando os olhos para os dramas de Isabela ou lembrando-a de comer de verdade em vez de apenas falar sobre isso. E então, houve o momento que ele não esperava. Depois do jantar, Isabela pegou uma pilha de gizes de cera e algumas folhas de papel, colocando-as na mesa de centro. Ela estava desenhando algo com intensa concentração, sua língua ligeiramente para fora enquanto ela trabalhava. Gabriel se inclinou, observando-a. O que você está fazendo? Isabela olhou para ele. Então olhou para o papel antes de levantá-lo para ele ver. Era um desenho. 3 bonecos de palito, um claramente menor que os outros. Todos de mãos dadas. Havia uma casa ao fundo, um sol no canto e um grande rabisco azul em cima deles, que ele presumiu ser o céu. Ela apontou para cada figura enquanto falava. Essa sou eu. Essa é a mamãe. E esse... Ela tocou no boneco mais alto. Esse é você. Gabriel ficou olhando para o desenho. Um nó se formou em sua garganta. Ele não tinha certeza do que dizer. Ele não tinha certeza de como processar o fato de que, em sua mente, ele já fazia parte da vida delas. Ana Sofia, que estava limpando a mesa, olhou de soslaio. Seus olhos se suavizaram quando ela viu o desenho, mas ela não disse nada. Ela apenas deixou o momento pairar entre eles, dando a ele espaço para absorver tudo. Gabriel limpou a garganta, forçando-se a falar apesar do nó em sua garganta. É um desenho bem incrível. Isabela sorriu. Você gostou? Eu adorei, disse Gabriel. Isabela pareceu satisfeita com a resposta, voltando imediatamente a colorir o céu. Gabriel se recostou, exalando lentamente enquanto passava a mão pelo cabelo. Ele tinha passado a vida inteira perseguindo o sucesso, pensando que era a única coisa que importava. Mas sentado ali, vendo sua filha desenhar sua família em um pedaço de papel, ele percebeu que estava errado. Ele não queria apenas fazer parte da vida delas, ele precisava. Gabriel não tinha certeza de quanto tempo ele ficou ali, olhando para o desenho que Isabela tinha feito. Era apenas uma imagem simples, rabiscada com cores vivas e linhas irregulares, mas para ele significava mais do que qualquer outra coisa que ele já tinha conquistado em sua vida.
O nome dele estava nas capas da Forbes, em prédios corporativos, em contratos que valiam milhões, e ainda assim, aqui estava ele, desenhado a giz de cera, ao lado de 2 bonecos de palito rotulados como Mamãe e Isabela, como se ele sempre tivesse pertencido ali. Isabela, alheia ao peso do que ela tinha feito, continuou colorindo, cantarolando suavemente para si mesma. Ana Sofia se movia pelo apartamento, pegando pratos e limpando os balcões, mas de vez em quando ele a pegava olhando para ele. Ela não o olhava mais com raiva ou mesmo com hesitação. Era algo mais suave, algo que quase o fazia se perguntar se ela tinha esperado por este momento tanto quanto ele. «Isabela?» disse Ana Sofia finalmente, quebrando o silêncio. «É quase a hora de dormir.» Isabela soltou um suspiro dramático, deixando o giz de cera de lado como se o peso da responsabilidade fosse demais para ela. «Eu tenho que ir?» Ana Sofia levantou uma sobrancelha. «Você quer virar um dragão amanhã?» Isabela considerou isso por um momento antes de suspirar novamente, claramente derrotada. «Tá bom.» Gabriel a viu se levantar, esticando os braços antes de se virar para ele, com os olhos grandes e expectantes. «Você vai estar aqui amanhã?» Gabriel hesitou, olhando para Ana Sofia. Ele não tinha certeza de qual era a resposta certa. Ele não tinha certeza se ele estava ultrapassando os limites. Mas antes que ele pudesse falar, Ana Sofia lhe deu um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível, mas o suficiente para dizer a ele que ela não o afastaria. Ele olhou para Isabela novamente e sorriu. «Sim, eu vou estar aqui.» Isabela sorriu, satisfeita com a resposta. Ela caminhou em direção a ele, hesitou por um segundo e então envolveu seus bracinhos em volta da cintura dele, abraçando-o com força. Gabriel mal teve tempo de reagir antes que ela se afastasse, correndo pelo corredor em direção ao seu quarto. Ele ficou ali sentado por um momento, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Apenas alguns dias se passaram desde que ele descobriu sobre ela, e, no entanto, de alguma forma, ela já tinha decidido que ele pertencia ali. Ana Sofia se encostou no balcão, com os braços cruzados, observando-o atentamente. «Ela já se apegou a você», ela disse suavemente. «Você não pode desaparecer.» Gabriel encontrou o olhar dela, com algo sólido e inabalável no seu. «Eu não vou a lugar nenhum.» Ana Sofia o estudou por um longo momento antes de assentir. Ela se afastou do balcão, indo em direção ao corredor, mas antes de desaparecer, ela parou. «Boa noite, Gabriel.» Foi a primeira vez que ela disse o nome dele sem tensão, sem hesitação, sem um muro entre eles. Ele exalou, recostando-se no sofá. «Boa noite, Ana Sofia.» Enquanto ele se sentava ali, ouvindo o som fraco de Isabela rindo de seu quarto, enquanto Ana Sofia lia uma história para ela dormir, Gabriel percebeu que, pela primeira vez em anos, ele não sentia que estava perseguindo algo que ele nunca poderia alcançar. Ele não estava perseguindo outro acordo, outro sucesso, outro número em uma planilha. Pela primeira vez, ele estava exatamente onde precisava estar, e ele não ia deixar ir. Qual é o maior desafio que Gabriel e Ana Sofia enfrentarão ao tentar construir uma relação de paternidade? Você acha que a decisão de Ana Sofia de esconder a verdade foi compreensível ou egoísta? Como você acha que a percepção de Gabriel sobre o sucesso mudará a partir de agora? Não se esqueça de se inscrever para mais histórias que vão te fazer pensar e comente sua opinião.